Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Olá, família Evangelizar, mais um programa Laços em Família, falando sobre filhos. Existe hora ou tempo certo para ter filhos? Amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesse programa Laços em Família. No nosso casamento, no início, eu lembro que a gente discutia muito. E agora, vamos ter filho, não vamos? A gente usava de métodos anticoncepcionais. Artificiais. Pensava sempre na questão do nosso planejamento, faculdade, enfim, é a realidade de muitos casais hoje, né? E nós queremos falar sobre isso, nós queremos falar como a igreja trata e como a gente deve pensar. Em primeiro momento, a gente deve entender que filho é dom de Deus, é bênção de Deus, é graça de Deus. Não é algo que está ao nosso alcance. É uma dádiva, um presente enviado pelo céu. Tanto que a gente conhece muitas pessoas que querem ter filhos e não conseguem, não é verdade? Não é porque às vezes ainda fazem exames, está tudo certo e não conseguem ter filhos. Então, o filho é dom de Deus. Isso é o que a gente tem que entender em primeiro lugar. Em segundo lugar, quando a gente subiu no altar, eu e vocês aí também, eu não sei se vocês se recordam, mas o padre, no momento do matrimônio, ele faz uma pergunta muito importante. E nós, e todos vocês que casaram na igreja, responderam a mesma coisa. Todos responderam que sim. E a pergunta que o padre fez, ela foi muito clara. O padre diz assim: vocês aceitam com amor os filhos que o Senhor lhes enviar? Veja como essa pergunta ela é importante e esse compromisso que nós assumimos diante do altar é muito importante para a nossa vida. Quando um homem e uma mulher se unem em um amor perfeito, Deus, ele também se une a esse casal para que gere a vida, né? O dom de gerar a vida. Veja quão bonito e quão precioso é isso. O quanto Deus nos ama e confia em nós. Confia em porque nós. nos torna co-criadores. Só Ele criava, mas ele nos deu essa graça de gerar uma vida também. De junto com Deus, né? Em unidade com Deus, gerar a vida. E é um gesto de confiança que vem do céu. Deus confia tanto na humanidade que concede a graça de gerar filhos, e um gesto de confiança de nós, enquanto esposa, o Tiago enquanto esposo, confiança na humanidade também, de um futuro melhor, de que a humanidade será melhor, confiança na divina providência, confiança que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Assim como Maria. Maria, estamos chegando aí no tempo do advento, nos preparando para o Natal, a chegada do menino Deus, o Messias tão esperado. E Maria, pela visão do mundo, pelos olhos do mundo e não pelos olhos da fé, Maria, ela era ainda muito jovem para conceber um filho. Ela não era nem casada, então veja, era muito cedo, ainda não era a hora, digamos assim. Mas pelos olhos da fé, ela deu o seu sim e aceitou o plano de Deus. E é assim que deve ser conosco, com os casais, com você. Aceitar os planos de Deus, entender quais são os planos de Deus. E aqui nós não estamos falando de irresponsabilidade. Vamos fazer um monte de filho, Deus vai providenciar como cuidar, como criar essas crianças. Não é assim. A Santa Igreja nos orienta sobre a paternidade responsável, que é onde nos permite utilizar de métodos naturais para espaçar uma gravidez da outra, porém, dizendo sempre por motivos justos e graves. E é como nós vamos discernir quais são esses motivos justos e graves para espaçar uma gravidez. Por exemplo, a questão da amamentação, né? Uma mãe que está amamentando, né, pode e deve espaçar a gravidez. Exatamente, mas a igreja, ela não impõe quais são esses motivos graves.
ela entrega esse presente nas mãos do casal, porque somente nós sabemos quais são os nossos motivos, que são justificáveis, digamos assim, para não ter um outro filho agora. Mas ela nos dá uma dica, que nós não devemos usar do nosso egoísmo e do nosso medo, da nossa falta de confiança em Deus. Sabemos quais são os motivos, mas devemos nos pautar na providência do Senhor e na vontade de Deus na nossa vida, que sabe de todas as coisas. Somente Deus sabe a hora certa de enviar um filho a nós. Como o Tiago já falou, de casais que já fizeram todos os exames e estão com tudo certo, com a saúde em dia e não conseguem engravidar. Somente Deus sabe de todas as coisas. Então nós não devemos ter a ansiedade de nos preocupar, mas sim confiar no Senhor e cumprir com a promessa que fizemos no altar, de acolher, de bem receber os filhos que Deus nos enviar. E nós, casais cristãos, não podemos ter medo de aceitar os filhos que Deus nos manda, porque hoje muitos casais não querem ter filhos por medo de situações financeiras, porque eu não vou ter condições de colocar numa boa escola. Enfim, são vários os fatores que fazem com que os pais não queiram ter filhos, mas não tenha medo, né? E eu também tenho medo de parar de usar anticoncepcional, porque eu tenho medo de engravidar. Mas existem métodos que a igreja ela nos ensina, né? Não que ela nos ensina, mas ela apoia. É aprovado. Né? Aprovado pela igreja. É um método aprovado pela igreja, método de ovulação Billings, um método científico aprovado pela igreja, um método natural, um método de autoconhecimento, onde a mulher consegue identificar o seu período fértil para espaçar uma gravidez ou então para conseguir engravidar. E também, enquanto você falava isso, eu me recordava das prioridades que a gente comentou no início desse programa. E eu fico me perguntando, tantas pessoas espaçam uma gravidez, não querem ter filhos. Hoje, infelizmente, tantos casais que simplesmente falam, não queremos ter filhos e ponto final, né? E aí eu fico pensando, quais são as prioridades? Como você bem disse, formatura, trabalho, construção de casa, somente coisas materiais, mas há prioridade maior do que fazer a vontade de Deus na sua vida? Não há prioridade maior. Deus sabe de todas as coisas e vai cuidar de todas as coisas para você. Portanto, faça da sua prioridade fazer a vontade de Deus. Faça como Maria. Diga sim. Diga, faça-se em mim segundo a tua vontade. Nós queremos deixar um gesto concreto, né? Um desafio para você, um gesto concreto. Envie para nós testemunhos seus, né? De casais, famílias numerosas, né? Que tiveram muitos filhos, casais que querem ter filhos e não conseguem engravidar. E também você que pode, ajude, né? Instituições, né? Provida. Essa é a sugestão que nós queremos dar para você. Envia nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, coloca lá a hashtag Laços em Família, que nós queremos compartilhar com vocês essas histórias. Muito mais do que conhecer a sua história, nós queremos rezar por você. Então você que tem muitos filhos, mas passa por uma dificuldade, seja ela financeira, de saúde, enfim, ou você que quer engravidar e não consegue, nós vamos clamar a Deus para que Ele intervenha na sua vida e faça a vontade dEle na sua vida. Então, se você não tem nenhum testemunho para nos enviar, envie o seu pedido de oração. Nós estamos aqui. Toda a TV Evangelizar está esperando o seu pedido de oração para interceder pela sua causa. Deus abençoe, que o seu pedido e a sua prece cheguem até o céu. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor.